Tudo bem com você? Olha eu aqui de novo, Leonardo. Hoje eu quero falar com você sobre uma parábola que está no livro de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 31. Tá? Uma parábola bastante conhecida, mas que muitas vezes ela é pouco compreendida. As pessoas acabam se atendo apenas a uma parte da história e acabam não compreendendo a totalidade e toda a sabedoria, toda a verdade que está inserida dentro dessa parábola, que é a parábola do filho pródigo. Eu vou falar coisas hoje aqui que eu tenho certeza que você ainda não se ateve, que você ainda não conseguiu perceber sobre essa parábola. Eu tenho certeza que o que eu vou dizer para você aqui, você nunca ouviu em lugar nenhum antes, tá? Vou trazer aqui um esclarecimento, uma visão sobre tudo o que está acontecendo dentro do contexto histórico que aqueles homens estavam vivendo naquele momento, tá legal? Você que está chegando agora aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já vai curtindo aí, já vai compartilhando aí, aperta no botãozinho do transbordo, né? Compartilhe com mais pessoas, manda para frente para que a gente possa continuar crescendo. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não segue, se você ainda não faz parte dessa comunidade, desse local, começa a seguir, começa a acompanhar, começa a fazer parte, tá legal? Então, aqui no livro de Lucas, capítulo 15, no verso 11 em diante, fala a parábola do filho pródigo. Aqui diz assim, ó, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, olha só, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ele tinha 2 filhos e pegou a sua propriedade e repartiu entre os 2 filhos. Só que a gente precisa compreender que muitas vezes as pessoas se concentram no filho pródigo, o filho mais novo que pegou a herança e foi embora de casa. Só que a gente precisa se ater a todos os detalhes dessa parábola, tá? O que estava acontecendo aqui vai contra todas as tradições, todas as regras, tudo que aquelas pessoas acreditavam naquele tempo, naquele momento ali. Existiam tradições, existiam regras, e você precisa entender isso, as regras existem para serem quebradas. Todas as regras existem para serem quebradas. Sempre você precisa quebrar as regras. Como assim, Leonardo? Quebrar as regras? As regras não foram feitas para serem seguidas? Não! As regras foram feitas para serem quebradas. Os princípios foram feitos para serem seguidos. Isso você precisa ficar claro na sua mente. Um princípio nunca deve ser quebrado. Jesus ele veio à Terra e ele quebrou todas as regras. Ele destruiu todas as regras, mas ele nunca infringiu um único princípio. Ele nunca quebrou princípios. Então os princípios você deve seguir, mas as regras você deve quebrá-las. É somente quando você quebra a regra, ou seja, você quebra os padrões, é que as coisas realmente começam a acontecer na sua vida. Você começa a ter um crescimento, você começa a ter uma visão sobre o que está acontecendo. Todo religioso ele não consegue quebrar a regra. O religioso ele se detém ao que está escrito, ele se detém simplesmente a lei, a tradição, ele não consegue ir contra isso. O que matou Jesus na cruz? O que foi que condenou ele? Foram as regras dos religiosos. Os religiosos condenaram a Cristo. Os governos da época, Pôncio, Herodes, todos aqueles caras lá, um ficou jogando pro outro, joga para cá, não, mas ele é inocente, eu não posso condenar esse cara. E daí mandaram para um, mandaram para outro, e daí chega no Pôncio, o Pôncio diz, olha, então eu lavo minhas mãos. Vocês querem condenar ele? Eu lavo minhas mãos. Porque eu não vejo culpa nesse homem. Então quem é que condenou Cristo? Foi a religiosidade que condenou Cristo. Foram os religiosos que condenaram ele. Eles não conseguiram perceber que Jesus estava quebrando regras, mas não estava quebrando princípios. E o que acontece aqui nessa parábola é exatamente isso. É um pai que ele vai quebrar regras. Do início ao fim da parábola ele está quebrando regras. Porque tanto um filho quanto o outro filho, eles fizeram coisas terríveis para esse pai nesse momento aqui. Porque pela tradição, pelos costumes daquela época, pelas regras, esse pai não poderia dividir a sua herança, não poderia entregar essa herança para os seus filhos. Isso era feito, e é feito, né? Talvez você não saiba, mas a herança ela só é entregue para os seus descendentes, para os seus filhos, para a família, quando a pessoa morre. A mesma coisa acontecia naquele tempo. Quando aquele filho pede a sua parte da herança, ele está dizendo assim, ó,
meu pai, você morreu para mim. Então, emocionalmente, aquele filho mais novo, ele matou o pai. Emocionalmente, ele matou o pai. Só que o filho mais velho também, emocionalmente, matou seu pai. Porque o texto diz que o pai pegou os seus bens e ele repartiu entre os dois. Ele repartiu entre os filhos a herança. Então, emocionalmente, os dois filhos mataram aquele pai naquele momento. Só que as pessoas não entendem que aquele pai, ele não era só um pai, ele era um patriarca. Naquela época, os patriarcas, eles estavam no centro das comunidades. As comunidades, elas não colocavam cercas, elas não dividiam as suas propriedades para que elas não ficassem mais frágeis. Então, quando eles dividiam a propriedade, eles se tornavam mais frágeis. Então, quando eles tinham as propriedades, vamos dizer assim, sem cercado, sem estarem cercadas, elas estavam como se fossem uma coisa só, elas se tornavam mais fortes. E elas faziam isso em torno de uma pessoa, em torno de um patriarca. Normalmente era o cara mais sábio, o cara mais centrado da aldeia. Então ali havia uma aldeia, uma comunidade em volta daquele patriarca. E aquelas pessoas, quando souberam que aquele filho pediu a herança, para eles, pela tradição, pelas regras, aquilo era passível de apedrejamento. Aquele filho ele poderia ser apedrejado pelas regras e pela tradição. Tanto um quanto o outro. Porque eles aceitaram a herança. Então eles estavam dizendo que eu quero que você morra. Era isso que eles estavam dizendo. Mas o texto segue e diz que aquele filho ele pegou os seus bens e ele foi embora. Né? Pouco tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se, ou seja, foi trabalhar com um dos cidadãos, uma pessoa daquela região, que mandou que ele fosse trabalhar no campo para cuidar de porcos. E isso, nessa época, era assim, era o pior de todos os trabalhos, era a pior coisa que podia acontecer alguém ir cuidar dos porcos. Era um subemprego. Ninguém queria fazer isso. Então aquele jovem ele vai e ele começa a cuidar dos porcos. Só que a fome é tanta naquele lugar e ele não tem mais o que fazer, ele não tem mais comida, não tem mais nada, que ele passa por um momento, ele está com muita fome e ele deseja comer as vagens de alfarroba que aqueles porcos comiam. Só que ninguém dava nada para ele, nem isso ele estava recebendo para comer. Então nesse momento ele cai em si. Nesse momento ele cai em si. E é nesse momento que Deus trabalha muitas vezes na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas só se voltam para Deus, só se voltam para o Pai, quando eles estão passando por um momento de crise, um momento de dor, um momento de aflição, um momento de angústia. E é nesse momento em que eles abrem o coração e eles olham para trás, para tudo que eles fizeram, e eles começam a refletir em como foi a vida e em como está a vida. E é nesse momento que acontece a metanoia, o arrependimento. Eles mudam a forma de pensar e eles querem voltar. Só que não há como você voltar aquilo que você fez. Né? Não há como desver aquilo que você viu. Não há como desfazer aquilo que foi feito. Mas há como você arrepender-se daquilo e escrever uma nova história. E é isso que essa parábola nos conta. É sobre você escrever uma nova história. Então esse filho ele volta para o encontro do seu pai. Para o encontro do seu pai. Ó, já vai curtindo aí. Curte aí e compartilha. Manda pra frente esse vídeo, tá? Ele vai e começa a arrepender-se, ele começa a voltar em direção ao pai. Ele diz assim, ó. Desejo encher o estômago das vagens do porco. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E aqui eu morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, olha só. Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, olha só, nesse momento, ele pensou naquilo, eu estou disposto a me tornar um empregado, eu faço qualquer coisa para o meu pai me aceitar de volta. Mas, mesmo eu sendo um empregado, mesmo eu trabalhando para o meu pai como um empregado, como um servo, é melhor do que eu estar nessa situação. E nesse exato momento ele levanta, ele entra em ação. Então aqui tem mais uma lição para você, não basta você ter vontade de fazer as coisas, não basta você simplesmente querer, eu quero mudar, eu quero mudança, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo. Não basta isto. Você precisa entrar em ação,
naquele exato momento, quando vem na sua mente, eu vou mudar, eu quero mudança, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero algo mais para minha vida. Você precisa entrar em ação naquele exato momento. Se não fizer isso, isso vai passar. E você vai se acomodar naquela situação que você está vivendo. Então aquele jovem, naquele momento, ele entra em ação, e ele se levanta, e ele vai de encontro ao seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E aqui parece uma coisa mais linda do mundo, o pai vindo, correndo de encontro ao seu filho. Só que você precisa entender o que estava acontecendo de fato aqui. Pela tradição, aquilo que esse jovem fez quando pediu a herança, pela tradição, ele poderia, pela comunidade, se ele voltasse, ele poderia ser apedrejado. Isso era o que a tradição dizia. E isso era o que as regras diziam. Mas naquele momento o pai, um senhor já de idade, um homem sábio, talvez com seus movimentos lentos, ele olha e lá de longe ele enxerga o seu filho. Ele aguardava o filho. Ele estava esperando o filho. Ele sabia que aquele momento ia acontecer. Então, de longe, ele avista o seu pai, o seu filho, e ele sai correndo. E ele sai correndo. Porque se ele não saísse correndo, as pessoas da comunidade poderiam enxergar aquele filho e poderiam simplesmente apedrejar. Isso seria legítimo. Seria legítimo. Ele poderia ser assassinado naquele momento, a pedrada, e seria legítimo. Porque a tradição dizia isso. As regras diziam isso. Então o pai sai correndo e ele encontra o filho. E quando ele abraça o filho e ele beija o filho, tem uma outra situação aqui. O beijo era o selo de dizer que estava tudo bem, estava tudo perdoado. Quando as pessoas viram que o pai correu de encontro ao seu filho e beijou o seu filho no rosto, eles entenderam que, opa, houve perdão. Este foi perdoado. O pai se humilha, ele faz algo que vai contra toda a tradição da época. Ele se humilhou, ele correu em direção ao filho, ele fez algo que ele não deveria fazer. Era correr em direção ao seu filho, que havia desejado a sua morte. Então, ele quebra as regras e ele beija o rosto do seu filho como um sinal, e aquele filho entendeu isso, e as pessoas que estavam em volta entenderam isso como um sinal de perdão, como um sinal de reconciliação. E então, ele vem aqui. Olha só. O filho. Aí o filho vem querendo colocar o seu discurso em prática. O filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrem-nos. E alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando o pai faz isso, ele não está simplesmente fazendo isso porque ele só está feliz em ver o filho, porque ele está contente em ver o filho. Não é só por isso, mas é porque isso era uma tradição. Era uma tradição. Somente as pessoas da família poderiam colocar um anel no dedo. O anel era da família. Nenhum empregado, nenhum visitante, ninguém poderia usar calçados, uma roupa e o anel da família. Aquilo somente alguém que fazia parte da família. Então o pai estava dizendo: esse filho, por mais que ele errou, por mais que ele foi para longe, eu estou aceitando ele de volta na minha família e ninguém pode fazer nada contra ele. Era isso que ele estava dizendo. Não há nada que vá prevalecer sobre ele, porque eu estou aceitando ele de volta na minha família. Era isso que ele estava dizendo, botando um anel. E quando ele diz assim: olha, vão matar o novilho cevado, o mais gordinho, o mais bonito, para nós festejar, não é simplesmente como um ato de alegria e de felicidade. Ele poderia fazer qualquer tipo de festa. Mas esse ato representava a reconciliação, o perdão, para que a comunidade pudesse toda estar presente. Então não foi uma festa onde ele selecionou pessoas que estariam lá. Foi uma festa onde toda a comunidade, todas as pessoas que faziam parte daquela comunidade, daquelas pessoas que estavam ali, fossem até a casa dele e prestigiassem, fizessem parte daquele momento e entendessem que o perdão havia sido entregue para aquele filho. Olha só. E então,
Eles fazem isso. Só que, olha o que aconteceu. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E quando o texto diz que o jovem estava no campo, ele não está falando isso simplesmente porque ele estava no campo. Mas Jesus está trazendo aqui, está colocando esse trecho de forma intencional no texto. Para dizer que esse jovem que estava no campo, ele nunca esteve na casa. Ele sempre esteve distante do pai. Ele sempre desejou que, na realidade, desde o início da história, que esse pai tivesse morrido. Esse jovem, o mais velho, por direito, ele era o sucessor do pai. Ele seria o próximo patriarca. E olha só o que o texto diz aqui, ó. Viu música dançando. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Olha só, recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Olha só, mais uma vez aqui, o pai se humilha perante aquela comunidade. Se humilha perante a tudo que está acontecendo ali. O filho, quando acontecia algo assim, onde as famílias havia algum atrito, alguma coisa, precisava que uma terceira pessoa, e no caso aqui seria o filho mais velho, que seria o próximo patriarca, é que daria o voto de misericórdia, o voto de perdão. Era ele que ia selar aquele perdão, que as coisas realmente estavam tudo em ordem, que estava tudo bem. Só que ele, percebendo que ele poderia obter vantagem com isso, o que ele faz? Ele não entra na festa. Ele simplesmente não quis entrar na festa. Ele ficou de longe. E aqui, nesse momento, o que o pai faz? Ele, mais uma vez, ele se humilha. Ele fez algo que ele não precisava ter feito. Ele se humilha, ele sai da festa e ele vai até o filho. E as pessoas estavam ali, né? Imagina uma festa, todo mundo cantando, se divertindo, conversando, aquele barulho e tal. E aqui acontece algo. Olha só. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Quando ele encheu-se de ira, nós lemos o texto e parece que está tudo muito bem, está tudo tranquilo, eles estão conversando e tal. Mas não, o texto diz que ele se encheu de ira. E nisso o pai sai para fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha só por esse ato aqui... Opa, deixa eu... Despertou aqui, ó. Só por esse ato aqui, a comunidade poderia apedrejar ele. Porque ele se irou contra o pai. Nesse momento aqui, ele tá aos berros, ele tá gritando com o pai, ele tá revoltado com o pai nesse momento. Ele não tá falando direitinho com o pai e tal, não, retirou. Não, ele se encheu de ira, ele tá possuído nesse momento. E ele começa a gritar, ele não aceita o que tá acontecendo ali. E então, o pai, mansa e calmamente, ele vai até seu filho. Mas ele, olha só, insistiu com ele. O pai insistiu com ele. Mas ele respondeu, pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado, e aqui vem a fala de um preguiçoso. Um preguiçoso. Todo preguiçoso fala desse jeito. Olha só. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Teu servo. E nunca... Olha só. Ele estava trabalhando por algo que não era para o pai dele. Ele estava trabalhando para ele. Todos esses anos que ele trabalhou, isso é conversa de preguiçoso. Né? Conversa de vitimista. Ele estava trabalhando e era para ele, porque ele era o sucessor do pai. Ele era o próximo herdeiro. Era ele que seria o próximo patriarca. Ele era o mais velho. Por direito era isso que ia acontecer. Então ele não estava trabalhando para o pai, ele estava trabalhando para ele. Ele estava fazendo com que as coisas crescessem, aumentassem e frutificassem e prosperassem. Era para ele. Ele seria o próximo patriarca. Então aqui é uma conversa de vitimista preguiçoso. Tá? Aí o que ele fala assim? Ó, todos esses anos você trabalhado como escravo e teu servo e nunca desobedeceu os teus ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito. E aqui já é a fala de alguém que é ingrato, sabe? O cara que ele tá reclamando de coisas que, sabe, era dele. Ele poderia ter a qualquer momento. A ingratidão faz isso. A ingratidão faz com que você não desfrute daquilo que é seu, por direito. A ingratidão faz com que você não consiga desfrutar daquilo que você pode aproveitar a qualquer momento, a qualquer instante. Ele era escasso, ele era ingrato. Aí ele vem aqui, ó, e ele continua. Para festejar com meus amigos. Mas, quando volta para casa, esse teu filho, olha só, né? Esse teu filho, você dá um cabrito para ele, você mata, faz uma festa e tal. E aqui, ele já vem tratando com injustiça
e com injúria. Ele vem acusando o irmão dele. Olha só, esse teu filho esbanjou os teus bens com prostitutas. O texto não fala em momento algum que o filho pródigo foi e desperdiçou com prostituta. O filho diz que ele desperdiçou e gastou toda a sua fortuna, todos os seus bens, irresponsavelmente. Mas aquele que está consumido pelo ódio, consumido pela inveja, consumido pela ira, aquele que está preocupado simplesmente em regras, em manter as regras, todo religioso é assim, todo religioso faz isso. Ele não está preocupado com o perdão, com a conversão, com o arrependimento do próximo. Ele está preocupado em fazer com que as regras sejam cumpridas. Ele só está preocupado em, não, você tem que pagar pelo que você fez. É isso que o religioso está preocupado. E aqui tinha mais um religioso. Um perdido dentro da casa do pai. Isso acontece muito dentro dos templos religiosos, das instituições religiosas. Existem milhares de pessoas perdidos, religiosos perdidos dentro da igreja. Porque só querem cumprir regras. Não estão preocupados com o perdão, com o arrependimento. Com aceitar e receber de braços abertos aquele que de fato se arrependeu. Então o que acontece aqui? Olha só, ele começa a imaginar coisas na mente dele. E é isso que acontece quando você está possuído pela ira, possuído pela raiva, possuído pela ganância, possuído pela inveja. Você começa a imaginar coisas na sua cabeça que na realidade não existem. Você que carrega ciúme dentro de você, você começa a imaginar coisas que não existem. E ele diz que o irmão dele foi gastou com prostitutas, e o texto não fala isso. Uma coisa da cabeça dele. E ele diz assim, ó, aí você mata um novilho gordo para ele? Aí nisso, o pai, mais uma vez, ele diz, meu filho, com todo carinho, com todo amor, com toda misericórdia, com todo perdão, ele olha para o seu filho e diz, meu filho, você está sempre comigo. Olha só, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A lição mais importante desse texto é quando aquele pai, ele corre de encontro ao filho. Aquele pai, ele vai até o seu filho e ele corre. Essa é a lição mais importante, porque é isso que Deus faz comigo e com você. Ele quebra todas as regras, ele quebra todas as tradições. Quando ele vê o seu filho que se arrepende e quer voltar para os seus braços, não importa por onde ele andou, não importa o que ele fez, não importa o quanto ele errou, mas esse pai, ele corre ao encontro dos seus filhos. Ele corre, ele quer abraçar, ele quer amar, ele quer beijar, ele quer entregar o perdão, ele quer reconciliar aquele filho com a comunidade. Ele quer fazer com que aquele filho volte ao convívio do seu pai. É isso que ele quer. Essa é a maior lição. Deus, ele quer amar você, ele quer perdoar você, ele quer abraçar você, ele quer correr ao seu encontro. Você só precisa se arrepender. Você só precisa querer fazer parte do reino do Pai. Você só precisa querer fazer parte de tudo isso. É só você se arrepender. A palavra diz que não há nada que eu e você possamos fazer que nos aparte do amor do Pai. Não há profundidade, não há altitude nem profundidade, não há principado nem potestade, não há absolutamente nada em cima do céu ou embaixo da terra que consiga nos apartar do amor do Pai. Nada, absolutamente nada pode nos apartar desse amor perdoador, esse amor maravilhoso que nos envolve. Essa é a grande lição. É a grande lição para dizer que muitos estão na casa com o Pai, mas estão perdidos, porque estão querendo simplesmente cumprir as regras, não estão prestando atenção no que Deus está dizendo. Jesus, ele veio e quebrou as regras, ele entrou num templo e ele não estava defendendo o templo. Quando Jesus, ele entra irado dentro do templo, ele dá com os pés nos negócios, ele destrói tudo, ele está irado naquele momento, mas ele não está fazendo aquilo ali porque ele está defendendo o templo, no templo. Ele está fazendo aquilo ali porque ele está defendendo as pessoas que estavam mercadejando a salvação, estavam mercadejando o perdão, estavam fazendo com que as pessoas se tornassem o comércio. Ele estava lutando por pessoas naquele momento. Jesus, ele morreu por pessoas, ele não morreu por prédios, ele não morreu por instituições, ele não morreu por placas, ele não morreu por empresas, ele morreu por pessoas. Ele esteve aqui para apresentar um reino para mim e para você. Foi para isso que ele passou nessa terra, para trazer salvação através da sua morte, através do seu perdão. Mas ele veio apresentar um reino para mim e para você. Ele veio quebrar as regras para dizer que
As regras precisam ser quebradas e os princípios precisam ser mantidos. Ele nunca quebrou nenhum princípio, tá certo? Que você possa ser aquele filho que se arrepende, aquele filho que percebe que precisa voltar a estar na presença do Pai. Talvez mesmo nunca tendo saído da casa do Pai, mas que você não seja aquele que está na casa do Pai, mas está perdido dentro da casa do Pai. E que você não seja aquele que vai para longe demais e não queira voltar, porque você tem medo de voltar. Porque você não será aceito, porque você não será perdoado, porque as pessoas vão olhar para você, porque as pessoas vão questionar você, porque não se preocupe com isso. Não é sobre igreja. Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é visitar, amparar e estar com as viúvas, com os necessitados, com os doentes. Essa é a verdadeira religião. A religião vem do termo religare, e isso é feito através do sacrifício de Cristo na cruz, quando ele religa o homem que foi desligado do Pai. Ele religa novamente. Ele reconciliou a criatura com o Criador. Eu e você somos a imagem e semelhança do Criador. E nós não fomos feitos para estarmos distante do amor desse Pai, esse amor perdoador. Não importa para onde você foi, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa nada, absolutamente nada. Basta que você clame ao Pai, que você queira o perdão, que você queira estar na presença dele. Ao momento em que Pedro sai do barco, Pedro queria sonhar, Pedro queria realizar um sonho, então ele queria andar sobre as águas, ele desce do barco e Jesus diz, olha, então venha Pedro. Então Pedro ele começa a caminhar, só que há um momento em que Pedro ele olha para trás, para tudo aquilo que ele havia deixado, ele olha para as pessoas, ele olha para... e ele começa a sentir medo, ele começa a sentir as pessoas falando para ele começa a ver os olhares, ele começa a se preocupar com o que as pessoas estão falando, e ele quer retornar, e ele começa a afundar nesse momento. Quando ele começa a afundar nesse momento, ele se desespera, e naquele momento de desespero ele faz a oração mais breve, mais simples, mas que foi talvez a mais rápida a ser atendida. Ele diz assim, Senhor, salva-me. E naquele momento, naquele exato momento, Jesus estende a mão e ele diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, levanta Pedro. Não, Deus diz para você, não duvide jamais do seu coração. Não tenha dúvida no seu coração. Não é pela placa da igreja, não é pelo templo, não é pela sociedade, não é por nada, mas é pelo amor infinito que existe no Pai. Aquele que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa entender, aceitar e retornar aos braços do Pai. Que você tenha um dia maravilhoso, manda essa mensagem para frente, curte aí, compartilha, comenta, deixa o seu comentário, o que você achou desse estudo, se você achou legal, se não achou legal. Ficou um pouquinho extenso, um pouquinho longo, mas é isso aí mesmo, tá bom? Deixa um comentário aí, comenta aí o que você achou, se você gostou, se não gostou, se assistiu até o fim, se não assistiu até o fim, deixa aí. Traz uma sugestão aí para o próximo vídeo, se tem algum tema que você quer falar, talvez sobre a Bíblia, não precisa ser sobre a Bíblia, eu falo sobre vários temas, eu gosto bastante de falar sobre desenvolvimento humano, eu estou juntando um material para fazer aí sobre exatamente isso, sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e profissional. Vou trazer isso aí para você, tá? Então você continue aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se não segue, começa a seguir, esteja aí junto para que a gente continue crescendo, tá? A sua audiência, a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua curtida, a sua participação é fundamental para que esse canal, para que esse espaço, para que essa comunidade continue crescendo. Você faz parte de tudo isso, tá legal? Muito obrigado e até o próximo.